Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, diretamente dos estúdios da ANTV, com o programa Direito.com. Agora em novo horário, a partir das 20 horas, com 55 minutos de duração, mas com o mesmo formato que vocês já estão acostumados desde o ano passado. Temas atuais, entrevistados bem ali qualificados para o tema que a gente traz aqui para o nosso programa. E é um prazer estar aqui à frente mais esta noite, onde eu converso hoje com o Dr. Murilo Aiti, que é advogado aqui na região de Santo André, advogado formado desde 2005 pela FMU e que hoje vai tratar de um tema que é de extrema importância, que vem sendo pauta já nos últimos anos, tanto no meio aqui dos advogados quanto dos aposentados em especial. Hoje nós vamos tratar da desaposentação e vamos iniciar aqui dando boa noite ao Dr. Murilo. Dr. Murilo, bem-vindo. Boa noite, Maura. Obrigado. Imagina, para nós que agradecemos aqui a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E o que é a desaposentação? Hoje vocês terão a oportunidade de conhecer a fundo esse tema, o que é, quando que ele surgiu, por que essa tese foi colocada aí no mundo jurídico por nós, advogados, assim, qual é a expectativa que se tem com um julgamento favorável sobre essa questão. Para que você possa participar conosco, aí no meio da sua tela, você tem lá um formulário para você preencher com os seus dados. Não esqueça de colocar a cidade de onde você está falando e traga a sua sugestão, traga a sua pergunta para tornar o programa ainda mais interativo aqui conosco. Os nossos patrocinadores, Abramante Processos Previdenciários, escritório renomado aqui na cidade de Santo André, especialista nas causas previdenciárias, tanto no aspecto administrativo quanto judicial. A UpVision, um salão e spa, um salão mega badalado aqui em Santo André, cuida da sua beleza desde o cabelo até os pés, não só para as mulheres, mas também para os homens. E a Fera Brasil, que é especialista em vários trabalhos de confecções de brindes, de impressões, vale a pena conhecer o trabalho deles também. Para que vocês tenham uma noção do que nós estamos falando, no dia 14 de agosto era uma expectativa muito grande para nós advogados e para muitos aposentados que trabalham ainda depois de aposentados no Brasil, sobre um processo, um recurso extraordinário que o Supremo Tribunal Federal, a gente esperava que fosse julgado, que trataria do tema desaposentação. E para que vocês entendam, até para vocês entenderem se vocês vão se encaixar nessa situação. Hoje em dia, e desde a década de 90, é muito comum o trabalhador se aposentar. Ele se aposenta, geralmente, hoje nem tanto, mas lá na década de 90 se aposentava de forma proporcional e continuou trabalhando, recolhendo previdência social. E aí, então, agora o que se faz com essas contribuições vertidas para o regime geral de previdência social, vertidas para a previdência social? Posso aproveitar isso em meu favor? Posso melhorar a minha aposentadoria? Que tipo de contrapartida eu tenho com essa contribuição? E assim, doutor, eu gostaria que o senhor então desse uma explicação, não é? Sobre o que necessariamente, de que forma que surgiu essa questão da desaposentação. Claro. Maura, antes de iniciarmos essa explicação sobre a desaposentação, era um assunto desconhecido para os aposentados em meados de 2008 e hoje se torna de conhecimento da maioria deles. Então, antes de explicarmos o que é a desaposentação, quem tem direito, eu quero chamar uma atenção, mas muito especial, para uma orientação que eu vou dar agora para esses aposentados, que é anotar alguns e-mails que eu vou, acredito que a produção vai disponibilizar. São já e-mails, está na tela. Ótimo. São e-mails do presidente do STF, atual presidente do STF, Ricardo Lewandowski, do ministro relator de um dos processos da desaposentação, que encontra-se no Supremo, Marco Aurélio Mello, e do outro ministro, também relator de um outro processo de desaposentação, que também encontra-se no STF, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Qual é a importância do aposentado tomar nota desses e-mails e efetivamente encaminhar um e-mail para eles? Explicar a sua história, o porquê que entraram com a desaposentação, o que fizeram
eles voltarem a trabalhar ou continuarem trabalhando e solicitarem o pedido de julgamento desta ação. Há muitos anos, esses processos estão no Supremo Tribunal Federal e o aposentado não aguenta mais aguardar esse julgamento. Então, a minha orientação é que o aposentado encaminhe um e-mail a estes ministros pedindo o julgamento da desaposentação. Explicar que não aguentam mais aguardar esse julgamento há anos no Supremo. Com esse volume de e-mails, nós, advogados, acreditamos que haverá um movimento no Supremo para que esses processos sejam pautados e definitivamente seja julgado. Então, essa introdução eu acho que é muito importante para o aposentado que está me ouvindo nesse momento. Encaminhe um e-mail ao Supremo Tribunal Federal. Só uma curiosidade, o senhor acredita que os aposentados, não só os que têm já processos tramitando na justiça, mas também todos aqueles que se encontram numa situação idêntica, encaminhando e-mails para os ministros, isso vai reverter numa agilidade com relação a essa questão da desaposentação? Porque, de fato, a gente espera os julgamentos dos recursos, repercussão geral, recurso repetitivo aí no STJ, no STF há muito tempo, né? Em especial os que estão no STF. E o senhor acredita que esse é um mecanismo que vai fazer com que os ministros eles se mexam e coloquem esse assunto na pauta e não façam como no dia 14 de agosto? Pois é. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que cria uma estatística de pedidos de julgamento de processos que encontram-se no STF. Essa estatística ela é feita, dentre outros parâmetros, com os e-mails de pedido de julgamento. Então, eu acredito sim que um volume alto de e-mails enviados a eles agilizem sim a pauta, a inclusão na pauta desses processos. Tá, então fica aí a dica, né? Durante o programa nós vamos estar passando na tela novamente os e-mails, né? Então hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, o aposentado que não tem, peça para o neto, peça para o filho, então, porque segundo o doutor Murilo, é de extrema importância para ajudar no julgamento mais acelerado desses recursos que a gente está aguardando, então você encaminhar um e-mail relatando o seu fato, relatando a sua história, o porquê que você se sente no direito de ser aí acobertado por essa tese da desaposentação. E aí, doutor Murilo, para que o pessoal possa compreender, assim, de uma forma que eu sei que o senhor usa, assim, uma linguagem, assim, bem acessível, quem tem direito a recorrer ao Instituto da Desaposentação? Tá, vamos lá. Você introduziu muito bem o tema, me facilitando para explicar. Então, antes de falarmos na desaposentação, explicar de uma forma objetiva o porquê que gera esse direito. O segurado, antes de se aposentar, ele contribui com o sistema e ele contribui com um objetivo, que é se aposentar no futuro. E se aposentando, na maioria das vezes, muitos não enxergam, não têm a aposentadoria como suficiência para manter o seu padrão de vida, custear os gastos elevados com o avanço da idade e permanecem no trabalho. Se permanecem no trabalho, permanecem contribuindo com o INSS, por que não ter essas contribuições aproveitadas para melhorar a sua aposentadoria? A legislação não permite. O artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 diz que o aposentado que volta a trabalhar é segurado obrigatório, tem que obrigatoriamente contribuir com o INSS, só que dessas contribuições não terá direito algum, exceto ao salário família e à reabilitação profissional. Essas duas hipóteses de direito para esse aposentado coloca um número muito restrito de pessoas com esse direito. Salário família, quem tem direito? Baixa renda com filhos até 14 anos de idade. E reabilitação profissional, pouquíssimos também vão ter esse direito. Como que esses aposentados vão se socorrer?
como que esses aposentados podem ter direito de melhorar a sua aposentadoria? Surgiu na década de 90, em meados de 95 para 96, a desaposentação, que é o pedido de inclusão de todas as contribuições feitas após aposentado, somar com aquelas contribuições feitas anteriormente a se aposentar e pede-se uma nova aposentadoria. Não vão ser duas aposentadorias, vai ser uma única. Ele pede a renúncia da aposentadoria atual e, ato contínuo, a concessão de uma nova aposentadoria. Então, é assim que surgiu o direito à desaposentação. Tá. E é até interessante a gente explicar para o teleinternauta que está em casa, pelo fato de sermos obrigados a contribuir com a Previdência Social, mesmo estando aposentado, a gente aproveita também um gancho da Emenda Constitucional número 20 de 98, que tornou o sistema previdenciário contributivo. E assim, a gente do mundo jurídico, a gente sabe que existe a seguinte questão: se eu contribuo, né, se eu sou obrigada a custear, então eu tenho que ter uma contrapartida daquilo que eu estou contribuindo, não é, doutor? Então, estou contribuindo, estou trabalhando, estou contribuindo com os cofres da Previdência Social, por que não ter acesso a uma melhoria no meu benefício? Até porque na década de 90, acho que até 95, se eu não estou enganada, o aposentado ele até tinha a possibilidade de ter de volta essas contribuições, que era na forma do pecúlio, que muita gente ainda pergunta até hoje: ah, mas eu estou contribuindo, eu não posso, eu não tenho mais direito ao pecúlio? Não, infelizmente não. E é até mesmo por conta do pecúlio, que não existe mais, que incrementou mais ainda a nossa coragem, né, de entrar com os pedidos de desaposentação, porque eu contribuo, não tenho mais devolução e não tenho contrapartida na melhoria do meu benefício. E aí, doutor, eu pergunto o seguinte, que é um questionamento que muita gente faz: todo mundo que se aposentou e continuou trabalhando tem direito a essa tese da desaposentação? Tá. Só fazendo um gancho no pecúlio, que você bem abordou, o pecúlio ele foi até abril de 94. 94. Então um aposentado que continuava contribuindo com o INSS após a concessão da sua aposentadoria, quando desse baixa definitiva na sua carteira, o governo devolvia essas contribuições. Justo, não estava, não ia utilizar, então devolvia-se as contribuições. Em abril de 94, acabaram com o pecúlio, extinguiram o pecúlio, e até 95, o aposentado não tinha nem que contribuir mais com o INSS. Ok? Justo também, mas a partir de 95, o aposentado foi obrigado a contribuir. E algumas pessoas ainda têm direito ao pecúlio. Pouco, é raro encontrar. Hoje mesmo no meu escritório, foi questionado por uma senhora que o pai dela se aposentou em 89 e continuou contribuindo até 2013. Ele tem direito ao pecúlio de 89 até abril de 94, quando ainda existia o pecúlio. De abril de 94 até 2013, não tem direito à devolução. Então, o aposentado, essa pessoa que tem direito ao pecúlio, ele tem que ter continuado sem baixa na carteira, como ele continuou até 2013, não pode ter havido nenhuma baixa. E, para ele pedir o pecúlio, nós temos que aplicar um prazo decadencial de 5 anos. Ou seja, se ele tivesse continuado até, vamos lá, nós estamos em agosto de 14, se ele tivesse continuado até agosto de 2009, ele estava no prazo limite para pedir o pecúlio dele. Se ele tivesse ultrapassado esses 5 anos já da baixa da carteira, perderia definitivamente até o pecúlio. Tá? Desculpe, me perdi na sua... Retornando à nossa pergunta, quem efetivamente, a quem se aproveita o Instituto da Desaposentação? Ok. Você me perguntou se qualquer pessoa tem direito. Se qualquer aposentado, né, vale a pena ingressar, né, consultar um profissional da sua confiança e ingressar com essa ação de desaposentação. O primeiro passo é ter trabalhado após aposentado. O segundo é fazer o cálculo, a simulação do cálculo da sua desaposentação.
Isto é importantíssimo, fazer a simulação, porque muitos aposentados, após a concessão da sua aposentadoria, não continuaram no mesmo trabalho. Constituíram, por exemplo, uma empresa e por ela contribuem pelo salário mínimo. Se contribui pelo salário mínimo, pode ser que a média das suas contribuições caia. E mesmo contribuindo por anos após aposentado, o cálculo não seja vantajoso. Então, o aposentado tem que consultar um advogado de sua confiança, fazer a simulação do cálculo da desaposentação e verificar se ele é vantajoso. Então, o primeiro fator, né, para o nosso teleinternauta é identificar essa situação. Depois que eu me aposentei e continuei trabalhando, é vantajoso financeiramente? Que é um outro argumento que a gente utiliza, não é, para poder ter êxito nessas ações, né? Ou seja, eu vou ter uma melhora no meu benefício com as contribuições que eu fiz posteriormente à minha aposentadoria. E outra pergunta, doutor, que é bastante comum, a desaposentação, ela se aproveita para quem se aposentou de forma proporcional, para quem se aposentou de forma integral, é para qualquer tipo de aposentadoria ou existe alguma restrição? Com relação às aposentadorias por tempo de contribuição, pouco importa se for uma aposentadoria proporcional ou se for uma aposentadoria integral. Tendo contribuído após aposentado, cabe para ambos. O homem, por exemplo, se aposentou com 32 anos, de contribuição, contribuiu mais 8, tem direito de pedir uma aposentadoria de 40 anos de contribuição. Um outro aposentado contribuiu durante 35 anos de contribuição, uma aposentadoria integral, contribuiu por mais 5 anos, também tem direito de solicitar uma aposentadoria 40 anos de contribuição. Há também outras modalidades de desaposentação que são mais raras. Por exemplo, trocar de aposentadoria por tempo de contribuição para uma por idade. Isto é difícil de acontecer por conta do preenchimento dos requisitos. Há também quem se aposentou no regime próprio da Previdência Social e quer mudar para o regime geral da Previdência Social. Também há essa possibilidade. O contrário também. Então, há outras modalidades, sim, de desaposentação. Tá ótimo, doutor. Mas a maioria é a do tempo de contribuição. A maioria Grande é nesse maioria. caso, tá? E eu acho até que não é tão raro a gente encontrar situações de pessoas que se aposentaram proporcionalmente ou até integral e que têm agora os requisitos para aposentadoria por idade, até porque existe algumas diferenciações no cálculo que às vezes acaba trazendo uma vantagem a mais na aposentadoria por idade do que na contribuição. Porque hoje em dia é tão comum os aposentados, pela necessidade, né, de complementarem renda, de ter que ajudar filhos e netos e tudo mais, continuam trabalhando, né, e assim, facilmente, e outra, né, hoje em dia se vive tão bem, se vive tão longe, não é? Exato. Então, eu acredito que, às vezes, a gente até já tenha na sociedade situações bem semelhantes a essa, mas por desinformação as pessoas acabam não tendo acesso, né? E assim, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para que as pessoas entendam esse recurso que foi tão falado, né, até a semana retrasada, até o dia 14 de agosto. Que recurso que é? Por que esse recurso foi parar lá no STF? O que a gente pode esperar de proveitoso ou não com relação a esse julgamento? Por que se criou essa expectativa tão grande em cima desse recurso extraordinário? Ok. Antes do processo ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, os processos eram encaminhados somente ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ. E o STJ, o ano passado, no dia 8 de maio de 2013, consolidou o posicionamento dele a favor do aposentado, em um recurso repetitivo. Foram tantas ações que chegaram até o STJ, e o STJ decidindo sempre a favor do aposentado, que resolveu pegar um determinado processo, dar o caráter de recurso repetitivo a ele e consolidar o seu posicionamento a favor do aposentado. Após essa consolidação pelo STJ, a matéria também chegou ao Supremo Tribunal Federal. E por qual motivo? O que se requer, o que se pede nesse processo, que foi pautado semana passada, é a inconstitucionalidade do artigo 18,
parágrafo 2º da Lei 8.213, aquele que eu falei no começo. Por que se pede a inconstitucionalidade desse artigo? Porque esse artigo diz que o aposentado que voltar a trabalhar não tem direito a nada, exceto ao salário família e à reabilitação profissional. Porém, ele é obrigado a contribuir. Contrário a este artigo está a nossa Constituição Federal. O artigo 201 da Constituição, parágrafo 11, diz que para cada contribuição tem de haver uma contraprestação. Ou seja, esse artigo 18 está em confronto com a Constituição. Por esse motivo é que se foi parar no Supremo Tribunal Federal. Iniciou o julgamento deste processo em 2010. O ministro Marco Aurélio, relator do processo, já deu o seu voto, foi um voto favorável ao aposentado, nos mesmos moldes que a decisão do STJ, e o ministro Dias Toffoli, em 2010, em setembro de 2010, pediu vistas do processo. E até hoje o processo não continua com vistas. Continua com vistas. Até que saiu da vista e foi pautado quinta-feira passada, dia 14 de agosto. Eu fui até o STF acompanhar esse julgamento, representando os meus clientes. O STF iniciou a pauta da tarde com o julgamento de um outro processo. Esse processo tomou umas 3 horas de julgamento, foi para o intervalo, tinha uma expectativa de que o processo, ao retorno do intervalo, seria julgada a desaposentação, e eles simplesmente encerraram a sessão do dia, sequer falando do julgamento da desaposentação. Então, por esse motivo é que eu falei no início do programa da importância do pedido pelo aposentado do julgamento da desaposentação, Entendi. do pedido aos ministros. Tá, entendi. E para que o nosso teleinternauta ele tenha uma compreensão assim 100%, esse recurso sendo julgado favorável, se reconhecendo a inconstitucionalidade e reconhecendo que realmente as autoras desse processo, porque esse processo que está pautado, né, que estava na pauta do dia 14, são algumas aposentadas da região sul do Brasil que ao longo da sua caminhada só teve improcedência, né, até chegar lá no STF. O que efetivamente vai acontecer de positivo se esse processo ele for julgado totalmente favorável a esse grupo e que vai se estender a toda a sociedade? Boa pergunta. Além desse processo que tem a relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, tem um outro processo, um outro recurso extraordinário de relatoria hoje do ministro Barroso. Este de relatoria do Barroso tem a repercussão geral. Este do ministro Barroso vai abranger todos os aposentados. O de relatoria do ministro Marco Aurélio não tem caráter de repercussão geral. Porém, se votado, embora favoreça exclusivamente aqueles aposentados que estão naquele processo, vai refletir no processo do ministro de relatoria do Barroso. Então, eu acho que, julgando esse processo, embora não tenha repercussão geral, ele vai ajudar, acredito que todos os aposentados a atingir o seu objetivo, que é a melhoria da sua aposentadoria. Tá. Para quem está chegando agora no programa, a gente está entrevistando o Dr. Murilo Ait. Ele está falando sobre desaposentação, trazendo uma ênfase bem bacana em cima do recurso extraordinário que era para ter sido julgado no dia 14 de agosto último, né, no STF, e acabou não sendo, não vindo a julgamento, e trazendo aqui todos os aspectos que o aposentado pode se utilizar em seu favor. Então, ao longo da programação, na tela vai ser exibido aqui os e-mails para que você chegue até os ministros do STF, para que vocês contem a sua história e para que vocês possam realmente fazer com que o STF chegue a colocar esse processo em pauta, chegue a definir esse processo que
provavelmente, né, o que a gente espera que seja totalmente procedente o feito, então a gente possa aí se beneficiar, nós enquanto advogados militantes e também todos os aposentados que estão aí na luta por um benefício melhor, já que estão contribuindo com a Previdência Social depois de aposentado. Nós agora vamos para o intervalo, rapidinho a gente volta com o tema desaposentação. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Tem motorista que sabe curtir o carnaval. Dirige na boa, sem pressa. Não pega o volante quando bebe e nem corre risco à toa. Infelizmente, nem todos são assim. A irresponsabilidade de uns põe em risco a vida de todos. A nova lei seca está em vigor. Bebida e direção. Deixe essa mistura fora da folia. Ministério das Cidades. Governo Federal. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Estamos de volta aqui com o nosso programa Direito.com. Hoje nós temos aqui o privilégio de receber o Dr. Murilo White, que é advogado aqui em Santo André, especialista em direito previdenciário, trata bem do tema desaposentação. Desde o começo a gente vem chamando a atenção de vocês para os e-mails que vão sendo listados aí na nossa página, na nossa tela de transmissão, para que vocês, aposentados, entrem em contato com os ministros do STF, façam as suas reivindicações com relação ao julgamento desse recurso referente à desaposentação. E o Dr. Murilo, ele tem um detalhe. Vejam que no finalzinho da tela tem lá site www.stf.jus.br e ele quer chamar a atenção de vocês para mais um outro detalhe. Qual que é, doutor Murilo? Além dos 3 e-mails dos ministros, tem uma central do cidadão. Essa central do cidadão fica no site do STF. No canto esquerdo do site, abaixo, tem um link escrito Central do Cidadão. Lá também você pode mandar um e-mail solicitando o julgamento. O STF responde também a este e-mail através da Central do Cidadão. Então, além dos 3 e-mails, é importantíssimo também o e-mail para a Central do Cidadão. Tá ótimo. Nós já temos algumas perguntas aqui que vem entrando aqui no nosso site e eu quero chamar a atenção para um e-mail aqui, aonde do seu, deixa eu ver se é esse daqui.
O seu Paulo Roberto Imenez, de Campo Limpo Paulista, muito boa noite, seu Paulo, muito obrigada pela sua participação. Ele questiona o seguinte: quero me desaposentar, mas continuo trabalhando, contribuindo e devo continuar por mais uns 5 anos. Devo entrar agora com a ação judicial ou devo aguardar e entrar mais tarde com essa ação? Tá, ótima pergunta. Eu só não consegui identificar quando que ele se aposentou. Quando que ele se aposentou é um dado importante. Por qual motivo? Porque se ele se aposentou, suponhamos, este ano, talvez o cálculo não seja substancialmente vantajoso. Temos que ver quantos anos ele contribuiu já após aposentado. Independentemente de sabermos esse dado, não há necessidade de trabalhar mais 5 anos, caso ele tenha contribuído já há alguns anos, e aí entrar com a ação. Se ele já tiver contribuído após aposentado por um período considerável, o que eu considero um período considerável? De 4 a 5 anos, pelo menos. O cálculo já é substancialmente mais vantajoso. Então, não espere passar os 5 anos para entrar. Por qual motivo, principalmente? Se o Supremo vir a julgar a desaposentação, há o risco do aposentado que não estiver com a ação em andamento não será abrangido com esta decisão. E quem não estiver com a ação em curso, perder o direito à desaposentação. Mas como, Murilo? Não abrange todo mundo? Pode ser que tenha efeitos modulatórios a decisão e não abranja quem não tenha entrado com a ação. Então, quem trabalhou após aposentado, consulte um advogado de sua confiança o mais rápido possível para verificar se já o cálculo já não é vantajoso. Tá bom. Temos aqui a colocação do senhor Carlos de São Paulo e ele está dizendo o seguinte: a transmissão está falhando, trava toda hora, não está dando para assistir, peço que marque uma nova data com o Dr. Murilo. Com certeza, senhor Carlos, o Dr. Murilo tem no pauta aqui, disponível para vir aqui conosco, ele será convidado, mas o senhor vai poder reaver essa matéria daqui para a madrugada, até amanhã de manhã, o conteúdo já vai estar disponível no YouTube. Então, o senhor pode entrar no site do YouTube, www.youtube.com, na barra de pesquisa o senhor digita programadireito.com, que provavelmente já vai aparecer o programa de hoje. O senhor também pode nos acompanhar pelas redes sociais, se eventualmente o senhor tiver Facebook, também dá para curtir ali, dá para o senhor entrar em contato, interagir conosco, mas não fique chateado se hoje assim a transmissão não está muito boa, mas com certeza o senhor vai poder reaver essa matéria amanhã de manhã, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui que eu também achei interessante, que aliás não é só dela não, é a Maria de Curitiba e vários outros com o mesmo questionamento. Doutor Murilo, esse julgamento sai esse ano antes das eleições, porque muito se diz que esse julgamento tem cunho político. Então, assim, o senhor acredita que antes das eleições o julgamento desse recurso extraordinário entra na pauta, não entra? E até assim, por ter um efeito político, eu já ouvi dizer o seguinte comentário: é bem provável que queiram agradar a gregos e troianos, ou seja, queiram conceder o direito à desaposentação, a possibilidade de você ter ali aquelas contribuições no seu período ali de cálculo da aposentadoria, porém, tendo que se devolver o que o trabalhador aposentado já recebeu a título da sua primeira aposentadoria. Então, assim, aproveitando o gancho da Maria de Curitiba, muito obrigada pela sua participação. Sai antes das eleições e, assim, pela sua experiência, o senhor acredita que isso vai trazer, como fala-se que tem esse cunho político, vamos ter uma decisão que venha, de um lado, dar para o segurado, aposentado, mas também tirar do outro lado? Bom, qualquer informação no quesito de vai ser esse ano o julgamento é especulação. O ministro Joaquim Barbosa, o último presidente do STF, que se aposentou agora, disse no início do ano que gostaria de julgar todos os processos com caráter de repercussão geral na presidência dele. Não houve o julgamento, a presidência dele ia até novembro deste ano, ele antecipou a aposentadoria. Tínhamos uma grande expectativa de que ocorresse o julgamento
até semana passada e não houve. Então, é especulação falarmos que vai haver o julgamento. Mas o cuidado que o aposentado tem que ter é na demora de procurar entrar com esta ação. Ele tem que entrar imediatamente para não correr o risco de haver o julgamento. Nos bastidores, dizem que pode ser agora em setembro, um pouco antes das eleições. Mas, como eu disse, especulação. Tá, e assim, o senhor acredita que a gente tem a surpresa de se ter uma... Porque até eu gostaria que o senhor entrasse nesse tema. A gente sabe, o STJ, ele pacificou o entendimento de que o trabalhador aposentado que continua trabalhando, ele pode se desaposentar, é um direito dele renunciar à primeira aposentadoria, e ele não precisa devolver para a Previdência Social, aos cofres da Previdência Social, o que ele já recebeu da aposentadoria dele, seja dos últimos 5, 10, 20, seja quantos anos ele contribuiu, ele recebeu de benefício previdenciário. O senhor acredita que a gente vai ter uma surpresa de que no STF eles vão condicionar a desaposentação à devolução dos valores que já recebeu, que inclusive é uma decisão relativamente comum para aqueles juízes de primeiro grau, principalmente, que entendem que eu só posso ter um benefício melhor se eu devolver o que eu já recebi de aposentadoria. O senhor acredita que a gente vai ter essa surpresa pelo STF? Maura, eu acredito que não. Por qual motivo? Quem recebeu o benefício até hoje, ele recebeu de boa fé. Você só tem que devolver algo quando algo não lhe é devido. O que o aposentado recebeu até hoje, ele recebeu de acordo com o que ele se aposentou. Se aposentou com 32 anos de contribuição, um homem, de forma proporcional, ele recebeu até hoje por 32 anos de contribuição. Não há que se falar em devolução de valores por esse motivo. Um outro motivo é que benefício previdenciário tem cunho alimentar. Não há que se falar em devolução de algo que serviu para se alimentar. Então, são fundamentos fortes para que não haja esse tipo de decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Entendi. Não acredito nisso. Entendi, não tá acredito. ótimo. Aí a gente então entrando numa outra, num outro ponto que já fazia parte da nossa pauta, eu achava que não daria tempo da gente entrar. Também eu já ouvi dos bastidores previdenciários de que se essa tese da desaposentação passar, a Previdência Social ela vai quebrar. Ou seja, a Previdência Social ela não tem dinheiro para reembolsar e para melhorar os benefícios dos aposentados que continuaram trabalhando. O senhor acredita que a Previdência Social ela tem aí um déficit, ela venha ter um rombo, que isso seja possível, que ela vá, entre aspas, quebrar se ela tiver que reembolsar, tiver que reajustar o benefício, né, conceder um benefício melhor por conta de uma contribuição que ele fez? Esta informação do déficit da Previdência, eu digo que nesta área é a informação mais mentirosa que se propagou em todas as décadas da Previdência Social. Por que eu digo isso? Há um estudo pelos auditores da Receita Federal, a ANFIP, de que a Previdência Social ela tem superávit de 78 bilhões de reais. Esse dado foi em 2012. Em 2011 era de 77. Em 2012, o último acesso que eu tenho é de que a Previdência tinha um superávit de 78 bilhões de reais. Na sustentação oral da procuradora do INSS, lá no STF, na defesa do INSS, ela falou podemos dizer com letras garrafais, de que se aprovada a desaposentação, causaria um rombo ao INSS de 3 bilhões de reais. O que significa 3 bilhões de reais num universo de 78 bilhões de superávit? Ainda há um saldo positivo para o INSS de 75 bilhões de reais. Além disso, o aposentado ele contribui com o INSS. Ele tem que ter um retorno dessa contribuição. Então, é mentirosa o fato do INSS ter um déficit. E como que o aposentado fica sabendo que ele tem esse déficit? No site do INSS. Lá tem saldo previdenciário.
E o saldo previdenciário ele leva em consideração tão somente as contribuições do empregado e do empregador. Se considerarmos somente isso, realmente é deficitária a Previdência. Mas a Previdência Social, ela não é abastecida somente com esta contribuição. Tem outras tantas. COFINS, CSLL, PIS, a extinta CPMF, que até hoje rende para o governo, para quem devia e parcelou, concurso de prognósticos. Há outras infinidades de... Os jogos, não é? Que a gente vai assistir. Quando a gente vai em campo, né, ver o nosso time jogando, a gente está pagando contribuição previdenciária, né, loterias, tem previdência social. Então, realmente, a gente sabe que a previdência ela não é abastecida de uma única renda. Né? Mas a gente ainda acaba ouvindo bastante essas considerações. Muito. Lógico, quem está do lado do INSS é que defende essa tese, né? Se eu tiver que indenizar aí, conceder novos benefícios, eu não vou ter como me sustentar, não é? E no processo de relatoria do ministro Barroso, o IBDP, ele apresentou um estudo demonstrando que com as próprias contribuições do aposentado é o suficiente para pagar a desaposentação. Até porque eu até penso da seguinte forma, e olha que eu sou ruim de cálculo, mas assim, se o aposentado ele tem uma aposentadoria de R$1.000, continuou trabalhando e passou a ter o seu direito de R$3.000, né, numa aposentadoria, né, assim, um período de contribuições bacana. A Previdência Social, na verdade, ela tem que fazer um complemento àqueles 1.000. Então, assim, ela já recebeu dos 1.000 que ela estava pagando regularmente, ela só vai ter que fazer o complemento da diferença, não é? Então, eu acho assim, num raciocínio muito lógico, né, assim, muito primário, aonde que estaria, então, toda esse gigante, né, tão feio, esse bicho feio, né, como diz um tio meu, onde estaria esse bicho feio numa situação como essa, não é? Exatamente. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Antes da pergunta, eu vou ter que ir para o intervalo. Então, vocês dão mais um minutinho para que a gente possa ir para os nossos intervalos e a gente já retoma esse assunto aqui, já com as considerações finais pelo Dr. Murilo. Até mais. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos e perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos, foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide, filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. Estamos aqui de volta mais uma vez aqui com o nosso programa Direito.com. Vamos agradecer aqui já de antemão a presença do Dr. Murilo White. Vários e-mails parabenizando a sua entrevista, a sua forma como foi colocado o tema.
Quem não conseguiu assistir o programa inteiro, quem assim quer reprisar algum tópico aqui da nossa entrevista, a partir de amanhã, www.youtube.com, lá na lista, naquela ferramenta de busca, digite programadireito.com. Recebemos também vários e-mails aqui dizendo que não conseguiram acompanhar o nosso programa, a transmissão estava travando. Isso a gente vai levar ao conhecimento da nossa produção, a gente vai levantar o que está acontecendo, se é um problema nosso aqui que precisa ser melhorado. Enquanto isso, disponibilizamos a partir de amanhã, ou talvez até durante a madrugada, já entre no YouTube essa nossa matéria, e onde você pode até inclusive aproveitar para reprisar todos os outros temas que nós já tivemos aqui no nosso programa. Durante o intervalo, eu já estava aqui fazendo as considerações finais com o Dr. Murilo, e ele ressaltou 3 pontos que brevemente ele vai aqui pontuar para quem assim está pensando em entrar com a ação ou para quem já entrou com a ação. Quais são, Dr. Murilo? Olha, o aposentado que está com esse direito, ele tem medo de entrar com a ação. Primeiro pelo nome, desaposentação. O aposentado pensa que se entrar com a ação, ele pode perder o benefício, ele pode ter o benefício dele suspenso durante o período da ação, ou ele tem que devolver tudo que já recebeu. Nada disso acontece. Não vai perder a sua aposentadoria, não vai ter a suspensão do pagamento da aposentadoria enquanto correr a ação, e não vai ter que devolver absolutamente nada. Então, o aposentado, ele tem que tomar cuidado somente com a contratação do advogado, pedir para que o advogado tome esse cuidado também. Sim, eu acho que tão importante quanto essa questão é principalmente a gente pontuar o cuidado de você contratar uma pessoa da sua confiança e que vá realmente fazer um trabalho de simulação de cálculo para ver se de fato compensa. Até porque, rapidinho, o que acontece? Tem muita gente que se aposentou na década que se aposentou na década de 90, que o critério para se calcular o benefício era pelos últimos 36 salários de contribuição. E hoje a Previdência Social ela tem uma sistemática completamente diferente. Ela vai abordar dentro do período básico de cálculo, chamado PBC, todas as contribuições do trabalhador desde julho de 94 até o mês anterior ao requerimento do benefício. Ou seja, hoje nós temos aí 20 anos de salários de contribuição compondo o período básico de cálculo. Então, é fundamental você ter um profissional da sua confiança, você ter uma boa indicação desse profissional para que ele te aponte se realmente, para aquela sua situação em específico, se aquilo vai te trazer proveito econômico, porque já apareceu lá no escritório algumas situações que era trocar 6 por meia dúzia, ou então uma diferença muito pequena para se ingressar com uma ação e criar toda uma expectativa, né, doutor? Exatamente, essa dica é importante, tem que fazer o cálculo. Então tá bom, então aqui a gente agradece a presença do Dr. Murilo. O senhor quer disponibilizar algum meio de contato? Eu acho que eu deixei com a produção, o meu e-mail, quem quiser me mandar um e-mail. Pode falar o e-mail, porque talvez ali até aparecer na tela. murilo.ait, advprevidenciaria.com. Esse é meu e-mail pessoal do escritório e os telefones tanto de Santo André quanto de Curitiba, que também temos escritório em Curitiba. Tá ótimo, doutor Murilo. A produção agradece aqui o programa Direito.com, a doutora Adriane Bramante. Muito obrigada, doutora Adriane, pela oportunidade de vir aqui novamente. E como a doutora Adriana sempre gosta de encerrar o seu programa, a frase que ela já deixou aqui recomendada de hoje é a seguinte: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. E quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Boa noite e até o próximo programa.